Prezadas e prezados, eu quero explicar aqui por que Ciro Ferreira Gomes nunca será Leonel de Moura Brizola. Vamos falar sobre isso? Bom, talvez alguns de vocês tenham acompanhado aqui nos vídeos shorts, né? Que eu tô descendo a lenha do Ciro Ferreira Gomes, né? Ciro Ferreira Gomes, de quem eu fui o maior admirador durante 27 anos, né? Ninguém admirava mais Ciro Ferreira Gomes do que eu durante 27 anos, né? Mas agora, perdão, gente, eu estou descendo a lenha nele, né? E acho que eu tenho toda a razão em fazer isso, porque vem, quer dizer, o ministro Carlos Lupe, que é do partido do Ciro Gomes, o PDT, Partido Democrático Trabalhista, pede demissão do governo Lula em função dos desajustes, dos problemas que estão havendo no INSS. Aí o Ciro Gomes se aproveita disso para meter o cacete no presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Perdão mais uma vez. Olha, gente, eu nunca vi tanta inveja. Na política brasileira, pelo menos, eu nunca vi tanta inveja como Ciro Ferreira Gomes tem em relação a Luiz Inácio Lula da Silva, ao presidente Lula, né? Talvez eu tenha visto ao nível mundial, né? O Boris Yeltsin também tinha uma inveja tenebrosa do Mikhail Gorbachev lá nos anos 1980, né? E tanto fez que conseguiu usurpar o poder do Mikhail Gorbachev, né? Talvez esse seja o único caso, né, aí em escala mundial que você possa colocar em paralelo, né? Mas olha, em termos de Brasil, a inveja que Ciro Ferreira Gomes tem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um negócio tenebroso. Deveria fazer análise, Ciro Gomes, né? Porque o presidente Lula conseguiu ser tudo que você sempre quis na vida. É só por isso, né? É birra pura, absolutamente birra pura, né? Então, Ciro Gomes, saiba o seguinte: esse escândalo que está acontecendo no INSS começou no governo Temer e se intensificou no governo Bolsonaro, né? É claro que o Carlos Lupe sabia e fez vista grossa, isso está absolutamente claro. Mas é o seguinte: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário, né? O Ministério Público Federal, a Polícia Federal encontraram... Perdão, gente, falei besteira. A Polícia Federal encontrou todo o esquema, desbaratou todo o esquema, porque ela está a serviço de ser uma polícia republicana no governo Luiz Inácio Lula da Silva. E você quer falar mal, Ciro Gomes? Você quer falar mal? Bom, mas o tema não é esse, eu já perdi 3 minutos aqui do vídeo falando sobre isso, né? Eu só quero dizer o seguinte: Ciro Gomes, você que quer ser o líder do PDT, do Partido Democrático Trabalhista, né? Você nunca vai chegar aos pés do verdadeiro líder do Partido Democrático Trabalhista em todos os tempos, que é Leonel de Moura Brizola. Leonel de Moura Brizola. Leonel de Moura Brizola, repito, né? Você não vai chegar aos pés do Leonel de Moura Brizola. Sabe por quê? Pelo seguinte: em 1989, na eleição para presidente de 1989, o Brizola teve grande chance de ir para o segundo turno contra o Fernando Collor de Mello, né? Mas ele perdeu por uma diferença mínima de votos a vaga no segundo turno para Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente, né? Ele perdeu por uma margem muito pequena de votos, né? E todo mundo achava que o Brizola ia ficar ressentido, que ia ignorar o Lula no segundo turno e que aí ia ser uma barbada para Fernando Collor de Mello ganhar a eleição. Você sabe o que o Brizola fez? Magoado, triste porque não foi para o segundo turno, né? Ele sempre achou que tinha que ser presidente da República e tinha mesmo, né? Mas magoado por não ter ido para o segundo turno, ele vira e diz assim: Marbá, não seria fascinante fazer essas elites engolirem o sapo barbudo? O sapo barbudo era o Lula. O sapo barbudo era o Lula. E o Brizola se
engajou tanto na campanha do Lula do segundo turno, ele discursou a favor do Lula, ele falou a favor do Lula, ele homenageou o Lula, ele se desdobrou, talvez até mais do que o próprio Lula, para eleger o Lula presidente, né? Inclusive fez um comício na Candelária aqui, nas vésperas da eleição, 1 milhão de pessoas no comício, eu estava lá, e eu vi o delírio que foi quando o Lula e o Brizola adentraram o palanque de braços dados e virados para cima. Eu vi, né? O Lula tirou aqui no Rio de Janeiro cerca de 70% da votação. Graças a quem? A Leonel Brizola. A Leonel de Moura Brizola. Eu fico até arrepiado de falar desses dois mitos de verdade da política brasileira, né? E você, o que é que você fez? Você fez o seguinte: lá em 2018, quando você estava na situação do Brizola, foi candidato à eleição e perdeu, ficou em terceiro lugar e não foi para o segundo turno, você tinha a obrigação moral de fazer exatamente como o Leonel de Moura Brizola fez, né? Ou seja, ir para o palanque do Fernando Haddad, defender o Fernando Haddad, levar o Fernando Haddad à presidência, né? E não Jair Messias Bolsonaro. Não Jair Messias Bolsonaro. Não Jair Messias Bolsonaro. O que você fez, Ciro Gomes? Você fez como Pôncio Pilatos. Lavou as mãos. Você foi para Paris, você foi para Roma, você voltou 2 dias antes do segundo turno e ainda não declarou sequer voto em Fernando Haddad. Quando, se você tivesse ficado no segundo turno, arregaçado as mangas e trabalhado para Fernando Haddad, a gente poderia ter evitado esse farsante projeto de ditador na presidência chamado Jair Messias Bolsonaro. Então, a atitude do Brizola foi altruísta, né? O Brizola fechou com a esquerda e foi altruísta, né, com Luiz Inácio Lula da Silva. Algo que você não soube ser com Fernando Haddad. Sabe por quê? Porque você não está interessado se é direita, se é esquerda, se é o raio que o parta, como diria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? Você só está preocupado com você mesma. É com você mesmo, né? Ou seja, não quiseram me botar no segundo turno? Então dane-se, deixa o Bolsonaro ganhar. Que no fundo era o que você queria. Apesar de você não confessar. Então, Ciro Gomes, você não é nem nunca vai ser como Leonel de Moura Brizola. Leonel de Moura Brizola, ele tem envergadura moral, tinha, né? Envergadura moral e política para ser quem ele era. Você nunca será como ele, né? Por quê? Porque na hora que a esquerda mais precisou de você, você caiu fora. Você pulou fora, quinta coluna. Como bem disse o Bem-vindo Siqueira, né? E outra coisa, né, gente? Só para encerrar. Eu acho que agora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveria convidar Ciro Ferreira Gomes para ser o ministro da Previdência no lugar do Carlos Lupe. Que aí você dá um checkmate nele, né? Ou ele diz que não, e aí todo mundo vai poder dizer o Lula tentou unir a esquerda e o Ciro Gomes não quis, ou ele diz que sim, e aí vai ter que ficar submetido ao nosso projeto político, mesmo que tenha uma importante participação nele, né? Aprenda, Ciro Gomes, aprenda, né? Política é feita, antes de tudo, sobretudo nós que somos da esquerda, de altruísmo, nada mais do que altruísmo, simplesmente altruísmo. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência de vocês, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, e por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente e ative o sininho. E se tiver paciência ainda, dá uma olhada na descrição desse vídeo.